Você comentou uma coisa interessante. Eu acho que o Enneagrama é uma coisa que a gente pode entrar, mas vamos voltar um Sim. pouquinho antes. É, aí, beleza, você fez direito. E como que você caiu dentro do Mastermind? Ah, isso aí é uma boa pergunta, Uma porque boa dá para história, poder né? uma boa história. Eu trabalhei no maior escritório de Minas durante 5 anos, Uhum. e aí eles perderam uma maior carteira na época que representava 1 milhão de faturamento para o escritório. Com isso, eles mandaram os maiores salários embora. E eu era coordenadora Hum, lá e eu fui nesse meio. Demorou um pouquinho, foi uma demissão até engraçada, porque meu antigo chefe, na verdade, ele chorou ao me demitir, nossa. não eu que chorei. E aí foi engraçado, porque eu falei, ué, você tá me demitindo e você tá chorando? Mas foi uma realidade mesmo, porque ele realmente E não tinha foi, dinheiro para e pagar. foi aquele tipo de demissão que, assim, você já sabe que você vai ser demitida daqui a pouco. E aí as coisas vão acontecendo meio lento. É Sim, assim? Não. sim, foram 6 meses. Ele começou demitindo várias pessoas Uhum. até chegar em mim. Eu fui uma das últimas, porque minha carteira É. era muito grande e E meu provavelmente ele ainda conhecimento. tinha esperança ali de conseguir reverter aquilo, Sim, né? ele falou que tentou. Eu fui uma das últimas mesmo. Eu penso que depois de mim só tiveram mais uma ou duas pessoas. Nossa. Assim, numa equipe, igual eu falei, chegou a ser o maior escritório de Minas Gerais. Então, dentro dessa situação, quando eu me vi, né, desempregada, lá Uhum. não tem seguro-desemprego, é uma espécie de contrato. Eu falei assim: ah, eu não quero mais trabalhar para os outros. Eu sentia que eu não queria mais ser. Eu queria ter meu próprio negócio, mas eu não sabia muito bem o que fazer, se montava um escritório, se chamava um sócio, como fazia, não pensava. E fui passando ali, tinha um colega meu da época de faculdade, ele me convidou, ele chama Victor Pessoa, e ele me convidou para fazer uma consultoria dentro do próprio escritório dele. E eu Entendi. fui fazer essa consultoria. Quando eu cheguei lá, eu falei com ele: olha, não adianta nada eu fazer, porque só você vai executar, a sua sócia não vai executar. E aí ele assustou: como assim? Eu falei: não vai. Então não vou fazer essa consultoria porque não vai adiantar nada. E aí saí de lá. E ele, muito intrigado, me convidou para fazer uma aula, que era na época uma sessão, aqui em Lagoa Santa. Apesar de eu Ó. morar em Belo Horizonte, a sessão era em Lagoa Santa, de um treinamento. E na época eu não sabia nada. Não Uhum. estava fazendo nada, falei: vamos embora. E eu cheguei para fazer essa sessão e me apaixonei pelo treinamento. E aí eu comecei a desenvolver o treinamento. Inicialmente eu pensava muito para desenvolver minha área do direito, inclusive me ajudou muito na área do Uhum. direito. Eu montei meu escritório e tudo nesse sentido. Mas foi muito além disso, né? O amor ali por aquilo que eu fiz, as transformações que eu vi, me trouxe uma nova profissão. O Mastermind, ele tem uma questão peculiar só a ele, que ele trabalha primeiro você, antes de trabalhar a área dos negócios.